Há muitos anos atrás, eu aprendi com um amigo meu chamado Luiz Cláudio Parzanello. Se você não conhece o Parzanello, eu recomendo você dar uma verificada no trabalho dele, que ele desenvolve um trabalho fenomenal e, na minha opinião, é um dos melhores agilistas do Brasil. E eu aprendi há muitos anos atrás com o Parzanello, mais de 10 anos para falar a verdade, um conceito muito interessante que ele chama de os 5 passos do pensamento cognitivo. E os 5 passos do pensamento cognitivo ajudam a gente a entender muita coisa. Então eu vou explanar um pouco sobre isso aqui para que você possa conectar e pegar esses insights. Como dizem os grandes, né? Pegar o código, né? Pegar o código da mudança. Então, pega esse código aí você também, os 5 passos do pensamento cognitivo. Então, como que funciona isso? O primeiro passo do pensamento cognitivo que nós vamos analisar aqui é o ambiente em que você está inserido. Então agora reflita comigo. Se você quer influenciar, você quer causar mudança no seu ambiente, o que é que você precisa para que você possa causar mudança no seu ambiente? O que você vai utilizar, que está sobre a sua possibilidade de utilizar, para causar mudança no ambiente? Bom, essa reflexão ela nos leva para o nosso segundo passo do pensamento cognitivo, porque a coisa mais importante que você precisa para poder causar mudança no seu ambiente é a sua própria atitude, ou seja, o seu comportamento. Então esse é o segundo passo. O comportamento é aquilo que vai fazer com que você cause uma mudança no seu ambiente, certo? Então eu vou colocar isso aqui também, a sua atitude e o seu comportamento. Com a sua atitude e o seu comportamento, certamente você vai conseguir de alguma maneira influenciar o seu ambiente. Agora, quando você não tem aí mais coisas que possam lhe ajudar a fazer com que essa mudança que você quer causar seja mais efetiva, vai se tornar um pouco mais difícil. Então reflita comigo, além da atitude, o que mais você precisa para fazer com que a mudança que você quer introduzir no seu ambiente seja de fato uma mudança efetiva. Aqui nós estamos falando dos conhecimentos, habilidades e competências. Então, se você tem conhecimento sobre novas técnicas, novas formas, novos métodos, ciência, se você tem conhecimento de coisas que você pode utilizar para causar a mudança no seu ambiente, isso vai potencializar e muito a sua capacidade de influenciar aquele ambiente ali para a mudança. Agora, aqui vem o pulo do gato, né? Então aqui vem o código. O código é o seguinte: se você precisa de conhecimento, você precisa de novas habilidades para poder potencializar a mudança no seu ambiente, o que é que você vai fazer para adquirir esses conhecimentos, essas novas habilidades? E aqui a gente volta para atitude e comportamento. Então, se você pode utilizar a sua atitude para influenciar seu ambiente, você pode usar a sua atitude também para aprender coisas novas. E aqui eu vou pegar um gancho muito importante com vocês. Então, nós temos aqui habilidades. Agora, pensa o seguinte, imagina que de repente eu não tive muita sorte na vida e nasci num local desprovido de um ambiente adequado para que eu pudesse crescer e aprender coisas boas, tá? Então, imagine, por exemplo, que eu nasci num lugar barra pesada, eventualmente até numa favela, e não me entendam mal, eu não estou querendo dessa forma falar que nascer numa favela é ruim. Observe a história, observe esse enredo. Então imagine o seguinte, eu nasci num lugar onde eu não tive ali muitas opções, muitas oportunidades na vida, porque eventualmente eu nasci num lugar que não tinha um bom saneamento básico, eventualmente a minha família era uma família desprovida de condições financeiras e eventualmente naquele lugar a gente tinha uma série de problemas, como por exemplo criminalidade. Então, qual é a probabilidade de uma pessoa nascendo num ambiente como esse causar mudança naquele ambiente ali? Essa probabilidade ela existe de fato. Só que uma coisa que a gente tem que observar aqui é que nós, como seres humanos, nós somos absurdamente influenciados
pelo ambiente em que nós estamos inseridos. Então, se eu estou inserido num determinado ambiente, eu me moldo a esse ambiente. Eu sou resiliente como a água. Na realidade, eu tenho uma chance muito grande de acabar me moldando àquele sistema e aceitando aquele sistema. Então, isso é o que acontece com aqueles funcionários que trabalham há muitos e muitos anos nas grandes corporações e já não querem mais enfrentar uma mudança. Eles já estão ali acomodados, moldados por aquele sistema. E o interessante é que o próprio sistema ele vai fazer com que você pense de uma determinada maneira, que você pense e haja de um jeito específico, que naquele ambiente é aceitável. Então, voltando para a nossa história, eu nascendo num ambiente periculoso, como por exemplo um local onde tem criminalidade, onde não tem saúde, onde não tem saneamento, a possibilidade de eu ser influenciado por aquele ambiente ali e usar o meu comportamento para adquirir uma habilidade, por exemplo, de saber como manusear uma arma de fogo e me tornar, quem sabe, o chefe daquele lugar, o chefe do tráfego, é muito grande a probabilidade disso acontecer. Porque aquele ambiente, ele pode sim me influenciar para isso. Felizmente, nós temos apenas 3 dos 5 passos do pensamento cognitivo aqui. E é aqui onde entra uma coisa muito importante. Mas antes disso, eu vou até representar aqui nesse ambiente para que você perceba, né, como a gente já falou aqui, de que o ambiente ele influencia as minhas atitudes também influenciam as minhas habilidades, mas as minhas habilidades, por outro lado, também influenciam a minha atitude e que também influenciam o próprio ambiente em que eu estou inserido. Então, o que eu quero relatar aqui para vocês é que aqui nós temos um processo cíclico, né? Eu estou inserido num ambiente que me influencia, mas eu posso influenciar esse ambiente também, só que eu preciso de habilidades e competências. E é através da minha atitude que eu utilizo para influenciar o ambiente que eu também adquiro novas habilidades e competências e dessa forma eu potencializo o impacto que eu posso causar naquele ambiente. Mas, como a gente falou, né, nós somos muito moldados pelo ambiente. Agora eu lhe pergunto, ok, eu nasci nesse ambiente ruim, vamos dizer assim, esse ambiente desprovido de oportunidades para mim. Existe alguma chance de eu eventualmente não me moldar àquele ambiente e quem sabe conseguir adquirir habilidades e competências diferentes que possam fazer com que eu tenha, de fato, uma capacidade distinta de poder influenciar naquele ambiente ali. A probabilidade de eu nascendo num ambiente desse, eu me tornar alguém moldado por aquele sistema é muito grande. Mesmo eu nascendo num ambiente desse tipo, eu tenho sim condições de aprender coisas novas e, quem sabe, voltar para aquele lugar e fazer bem para aquele lugar. Então, eu poderia, por exemplo, me tornar um médico, resolver os problemas de saneamento, resolver os problemas de saúde daquele lugar ali. Agora, o que é que vai fazer a diferença? É aí que entra o 4º passo do pensamento cognitivo. E eu peço para você refletir um pouquinho. O que será que nós temos aqui que vai fazer com que eu utilize o meu comportamento para ir para a direita ou para a esquerda, ou para escolher o caminho A ou o caminho B? O que é que causa essa mudança no ser humano? Então, nesse ponto aqui, nós estamos falando sobre crenças e valores. E, de fato, crenças e valores são coisas que muitas vezes a gente tem de berço, né? A gente aprende com a nossa família em primeiro lugar e depois é justamente naquele ambiente que a gente está inserido e principalmente com base no relacionamento que a gente desenvolve ao longo da vida, né? As pessoas com quem a gente anda vão nos ajudar a incrementar as nossas crenças. Então, nesse ponto aqui, nós temos algo muito importante e muitas vezes essas próprias crenças e valores que nós temos tornam-se em crenças limitantes, porque essas crenças elas acabam nos impedindo de pensar diferente, porque nós estamos muito moldados por essas crenças. E ao longo da vida, à medida que aprendemos coisas novas, essas próprias crenças elas também evoluem. Então, não quer dizer que os seus valores não possam mudar. Os seus valores podem sim mudar, principalmente se você aprende coisas novas. Então, ao longo da vida, nós temos aqui crenças e valores. E essas crenças e valores, elas são sim influenciadas pelas nossas habilidades, pelo nosso comportamento e vice-versa, mais uma vez. A gente também
é influenciado pelas nossas crenças e valores. Então, eu gosto de citar o meu próprio exemplo. Eu comecei a desenvolver software em 1994, antes de ter internet no Brasil. E até 2003, que foi o ano em que eu aprendi os métodos ágeis e o Lean pela primeira vez, eu já tinha 9 anos de experiência no desenvolvimento de software e eu posso confessar para vocês que era um verdadeiro caos. Porque não era nem o fato de utilizarmos metodologias tradicionais. Em alguns casos, nem mesmo metodologias nós tínhamos. Então, realmente era um processo bastante caótico que eu estava inserido. A partir do momento que eu comecei a perceber o valor dos princípios, das técnicas, das práticas e também dos valores da agilidade, e eu comecei a aplicar isso, eu vi uma diferença no resultado do meu trabalho. Então, a partir desse momento, eu comecei a acreditar que aquela era a forma correta de fazer as coisas. E hoje, por ter explorado esses métodos, essas formas já por muitos anos, então já 18 anos aplicando esses conceitos e vivendo esses conceitos na minha vida, eu confesso que eu me tornei um chato do Lean, né? O que é o chato do Lean? Imagina o seguinte, você vai numa padaria, como é o meu caso, aqui próximo da minha casa tem uma padaria que serve um pão quentinho toda hora. Tem pão quentinho ali. Você tem um processo produtivo que está toda hora assando pão, beleza, pão quentinho. Então eu chegava ali no inverno, pela manhã, para comprar, pegava o pão quentinho, né? Só que na hora que eu ia pagar, tinha 10 pessoas na fila do caixa. Então eu levava 2 minutos para pegar o meu pão quentinho e ficava 10 minutos na fila esperando para poder pagar e nesse tempo o meu pão esfriava. Será que eu ficava feliz com isso? Eu não ficava feliz com isso porque eu acreditava que ali naquele lugar, se a gente aplicasse alguns pequenos conceitos de gestão de filas, a gente ia melhorar aquele ambiente. Então você pode imaginar que isso transformou a forma como eu vejo as coisas. Crenças e valores é o nosso 4º passo do pensamento cognitivo. Tudo isso nos leva para os 5 passos do pensamento cognitivo, que porventura é o mais importante aqui e na realidade é justamente aquele com o qual nós começamos essa aula. Então, o 5º passo do pensamento cognitivo, nós estamos falando do propósito. Porque muitas vezes, mesmo que eu tenha clareza sobre os meus princípios e valores e que eu utilize o meu comportamento para adquirir novas habilidades e também utilize, né, o meu comportamento para influenciar meu ambiente com essas habilidades novas, mesmo que eu faça tudo isso, eventualmente eu posso estar girando em círculos. Eventualmente eu posso estar fazendo as coisas e não estar sabendo exatamente para onde eu estou indo. Eu, por exemplo, já vi até mesmo uma série de amigos meus que vira e mexe, eles estão fazendo alguma coisa diferente, que estão sempre tentando se virar, né? Tentando dar seu jeito aí na vida. Só que isso às vezes não funciona. Por que não funciona? Porque não tem um norte, não tem um guia para onde que a gente está indo. Isso é justamente o nosso propósito. Ele é o 5º passo do pensamento cognitivo. E mais uma vez, o propósito, ele conecta todas as coisas. Ele é também influenciado por tudo isso aqui. Então, as nossas crenças, as nossas habilidades, elas vão ajudar a gente a entender qual é o nosso propósito.